Estamos de volta com o Informativo TVU e nós fomos às ruas ver o que as pessoas entendem sobre a liberdade de pensamento. Confira. Eu tenho o direito de pensar de todas as formas, né? Tanto positivas quanto negativas, e que eu posso também me expressar. A liberdade de pensamento é que a gente tem o direito de pensar tudo aquilo que convém pra gente, né? Acho que nosso pensamento ele tem que ser livre. A gente tem que saber até onde a gente pode pensar, imaginar, teorizar sobre as coisas. Acho que essa liberdade de pensamento faz com que a gente consiga criar novos horizontes e até mesmo superar nossa zona de conforto. E você acha que essa liberdade tem que ter algum limite? O limite que ela tem que ter é quando ela acaba meio que batendo com o pensamento de outra pessoa. No dia a dia, se você envolve muito só a sua liberdade de pensamento, sem pensar muito no outro, no nosso companheiro do lado, no nosso colega ali, isso pode meio que afetar, porque a forma que eu penso muitas vezes não vai ser a mesma forma que você pensa. Quando se é guardado para você, não. Mas a partir do momento que você deixa a sua liberdade de pensamento fluir para outras pessoas, aí eu acho que tem que ter um limite. Bem, a gente mesmo tem que se limitar a algumas coisas, porque não está na gente tocar naquilo que as outras pessoas acreditam, pensam, ou as outras pessoas até mesmo querem para a vida delas. Então a gente mesmo que tem que impor esse limite como forma de respeito e de ética. Dando sequência no assunto, vamos agora para a nossa entrevista ao vivo sobre liberdade de pensamento com o professor da Faculdade de Direito da UFO, Carlos Alves Barbosa. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite para discutir um tema que é tão atual, né? Porque a gente está vivendo um momento em que todos os dias tem alguém falando sobre alguma forma de liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Então é um tema muito bacana, muito recorrente na nossa vida hoje, Matheus. Então, para a gente iniciar, a primeira coisa que eu queria te perguntar, realmente precisa ter esse limite, essa liberdade, como as pessoas disseram? Precisa, Matheus. O que acontece é o seguinte, nós vivemos numa sociedade democrática extremamente plural. A Constituição, ela traz essa pluralidade de direitos que a gente tem ali. E é muito comum ocorrer o choque entre esses direitos. Então a gente começa, a partir do texto constitucional, a mediar essas questões. Então eu preciso, dentro do meu direito de liberdade, tomar cuidado com aquilo que eu expresso, com aquilo em que eu dou dimensão social a certas ideias que tem. O pessoal que foi entrevistado falou até coisas que são interessantes, talvez por uma questão intuitiva. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão. A partir do momento que eu socializo aquilo, aí eu tenho que tomar certos cuidados, sim. Tem uma frase antiga que falava que o seu direito começa quando termina o meu. É a ideia de limitação dentro de uma perspectiva do razoável, Matheus. Você comentou a respeito dessa diferença, né, da liberdade de expressão e da de pensamento. Qual que é esse histórico no Brasil, né? O que esse histórico traz para a gente de informação? Como que isso foi evoluindo ao longo do tempo? Isso, a gente viveu, antes da Constituição de 88, um período militar muito duro, onde a gente fecha bastante esse direito, essa liberdade de pensamento e de expressão, e com a Constituição de 88, Matheus, a gente vive uma nova fase. A Constituição de 88, ela veio trazer uma gama de direitos fundamentais que foram colocados ali dentro dela, em especial no artigo 5º, que tem 78 incisos. Então isso trouxe uma valorização a uma série de direitos que são inerentes à nossa condição humana, inclusive a liberdade. E lá dentro do texto constitucional eu tenho várias vertentes desse direito de liberdade. Eu posso falar em liberdade intelectual, posso falar em liberdade artística, posso falar em liberdade jornalística, posso falar em liberdade de crença, posso falar em liberdade política e ideológica. Então a gente tem que estabelecer uma regra de conformação, uma ideia de liberdade pluralista, mas uma liberdade pluralista que respeita os preceitos do Estado Democrático de Direito, que respeita os preceitos de uma ordem constitucional democrática, que trouxe ao Brasil depois de 30 anos isso. Essa é a perspectiva que a gente tem que partir. E Carlos, quando que essa liberdade passa a ser um crime? Quando que ela extrapola os limites, né, da lei? Eu sempre digo o seguinte, e até um político europeu, ele fala uma coisa que eu gosto bastante, ele fala assim, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão que a gente tem, ela deve ser direcionada ao nosso cérebro dentro de uma perspectiva do razoável, da razão,
dentro de uma ponderação a partir de uma perspectiva plural. Eu não posso me escorar aqui falando a você que estou dentro do meu direito de expressão a partir do momento que eu vou utilizar a minha liberdade de expressão de forma abusiva. O próprio texto constitucional, em várias passagens, ele limita isso. Ele olha para a gente e fala, tudo bem, você tem liberdade de expressão, mas você tem um campo de responsabilização civil, você tem um campo de responsabilização penal. Quer dizer, eu tenho limitação de prática de ato ilícito civil, vai responder no âmbito da responsabilização civil. Normalmente, essa responsabilização, eu estou no campo da responsabilização patrimonial. A indenização por danos morais e danos materiais advindo de um comportamento abusivo. E no campo penal, eu tenho lá dos crimes contra a honra, que estão do 138 ao 140 do Código Penal. E fora hoje, como as questões elas são mais intrincadas um pouquinho, devido à complexidade de ordenação social, a gente tem também a jurisprudência, seja do nosso Supremo Tribunal Federal, seja de tribunais ou cortes que influenciam bastante na construção do nosso direito, a gente tem desdobramentos disso também em decisões de fora que a gente utiliza como parâmetro. E Carlos, essa questão das liberdades, né, ganha muita discussão na internet. Daí eu queria te perguntar, como que funciona todo esse contexto, né, que você muito bem explicou, na internet? Matheus, a internet é um meio de difusão ou de criação de redes sociais para a gente que difunde muito mais a informação de uma forma muito mais rápida. Você que trabalha com comunicação, você vê o tanto que isso facilitou o acesso de todo mundo aos meios de comunicação. Só que, diferente do que as pessoas acham, a internet ela não é um meio à parte. Mas ela tem criado, principalmente através das redes sociais, um mundo bem constituído em bolhas. As pessoas tendem a acreditar que nessas bolhas a liberdade de expressão é ilimitada, e ela não é. Ela não é. Essas bolhas provocadas por essa sociedade interligada através de rede social, ela tem provocado um descolamento das pessoas da realidade. A gente observou recentemente questões assim, onde se validavam informações através de fake news, por exemplo. Quer dizer, a gente tem um problema relacionado a isso porque a gente perdeu o espaço do debate, o espaço do razoável, o espaço da discussão. Então a gente tem que retomar isso de uma forma um pouco diferente. Tá? A internet ela gera isso. Então quer dizer, ao invés de eu chegar num consenso contigo dentro de uma perspectiva do razoável, não. Eu não estou procurando o contraditório. Eu estou procurando, na verdade, é o quê? É a validação do pensamento. Eu quero é o seu like. E isso gera um descolamento da pessoa da realidade e ela tende a acreditar que aqui eu sou livre para falar o que eu posso. Não, não é. As regras de responsabilização civil e penal também valem nesse meio de comunicação. Carlos, para a gente encerrar nossa entrevista de hoje, eu queria que você desse algumas dicas, né? Como que a gente faz assim no dia a dia, né, para não extrapolar esse limite, né, e também não cair ali na questão da censura também, né? Sim, que é algo ponderável também, Matheus. Matheus, meu velho pai falava sempre uma coisa, coloque-se no lugar do outro. Direito, eu sempre falo isso para os meus alunos, direito é razoável, direito é razão, direito é respeitar o outro dentro daquela individualidade dele. Ainda mais no contexto que a gente vive, de Estado democrático de direito, de um Estado que ele é pluralista, de um Estado que está pautado na lei. Então, quer dizer, o que a gente deve fazer sempre, ao exprimir nossas opiniões, é sempre estar pautado nisso. É razoável o que eu estou falando? É racional? Eu estou embasando aquilo em conhecimento científico e dentro de uma perspectiva assertiva? Se faço isso, olha, dentro do pensamento científico eu vou poder sempre expressar minhas opiniões, minhas palavras e sempre entendendo que as pessoas elas são diferentes, as perspectivas são diferentes, as ideologias são diferentes, os gostos são diferentes. Por que eu não posso valorizar o plural? Quer dizer, se você tem direito a ter seu time de futebol, que você torce, eu tenho direito, não somos inimigos, você tem direito a manifestar a sua liberdade política de
de um determinado corrente de pensamento ou não, da mesma forma que eu faço isso. Agora, isso dentro de uma perspectiva do razoável. Se você for pegar, e aí o pessoal de casa, se você me permitir, eu te falo, existe uma série de questões que hoje são discutidas na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, que influenciam a gente, que estão ligados, que refogem completamente dessa ideia do razoável, Matheus. Igual a Suprema Corte americana decidiu questões relativas a discurso de ódio, questões relativas ao abuso da liberdade de expressão, a nossa Suprema Corte tem decisões a respeito disso, onde ela tenta tratar e lembrar a sociedade que a gente deve agir dentro do razoável. Então, que todos nós sejamos razoáveis. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação.